Olá, é com muita satisfação que eu te convido a assistir conosco o episódio do Juridicamente Falando. Como eu sempre digo, juridicamente falando tem o intuito de descomplicar o direito. Não só para os advogados, ele também serve para a sociedade civil, trazendo facilitações no nosso dia a dia. Então, não perca nenhum programa, porque sempre tem algo a acrescentar. E assim, pensando em descomplicar a nossa vida e nosso dia a dia, hoje eu trouxe um convidado que já está expert em inteligência artificial e vai trazer para a gente várias dicas para a gente utilizar no nosso dia a dia. E assim eu apresento o Dr. Tássio Freitas. Olá, Tássio, é uma satisfação trazer você aqui, até depois de ver você discursando e debatendo, que eu fiquei boquiaberta, né? Dei uma aula sobre inteligência artificial e que eu falei, cara, preciso levar esse conhecimento para mais pessoas através do programa. É essa a nossa intenção. Então, vamos aqui contar um pouco da sua experiência já com a inteligência artificial, que eu acho que você já está dominando, assim, está além, né, de muitos. Olá, tudo bem, Isabel? Mais uma vez te agradeço aí o convite por estar participando aqui hoje nesse podcast. E é verdade, a inteligência artificial para algumas pessoas é algo de futuro e eu quero dizer que, na verdade, é o presente. E aí a gente precisa se adaptar, porque, na verdade, é realmente o presente. Seria o futuro quando a gente falava lá no início da década de 2000, a inteligência artificial talvez fosse o futuro. Hoje é o presente. E quem sai na frente hoje aprendendo isso realmente está definindo ali a sua carreira. Então, É o que era é o algo, futuro, já é o agora. já é o agora, exatamente. Então, Tassi, olha só, eu acho que muito se discute, se debate sobre a preocupação, principalmente, da gente ser substituído, né? Os seres humanos, gente, será que vai ter uma hora que não vai existir mais pessoas trabalhando em lugar nenhum, né? Vai ser só máquinas? Eu acho que ainda tem um tempo muito longo para isso. Acho que na nossa época, né? Você deve ser dessa época dos Jacksons, né? Que a gente pensava que tudo aquilo era impossível. Hoje a gente já vivencia tantas coisas, como, por exemplo, as chamadas de vídeo, né? Que antigamente a gente olhava eles falando no relógio. Tudo isso que foi trazido como algo futurista e hoje já é a nossa atualidade, já é o nosso cotidiano, que a gente já nem vive mais, né, sem os equipamentos, sem os aparelhos eletrônicos. E aí eu te pergunto o seguinte, quais áreas do direito você acha que tem potencial maior a serem transformadas pela inteligência artificial nos próximos 5 anos, por exemplo? Uma área específica é difícil falar. O que eu entendo é quem estiver mais se aprimorando vai estar melhor se adaptando. Então, vou utilizar aqui, por exemplo, o Poder Judiciário hoje. Os magistrados já estão tendo cursos para poder se adaptar à inteligência artificial. A advocacia eu ainda vejo pouco. E aí, quem está na advocacia também se preparando para isso vai se adaptar. Isso vai depender um pouco do desenvolvimento de cada classe. Que mais do que uma área, na verdade, é o profissional. Entender Perfeito. que é um aliado e não um concorrente, né? Eu acho que... Exato. E cada um vai ter que se adaptar. Porque o Poder Judiciário já entendeu que vai aplicar a inteligência artificial. E aí, quem tem que se adaptar são os advogados. Os advogados é quem estarão tendo que se adaptar e aprender a utilizar, porque os julgados vão passar a ser feitos através da inteligência artificial. Então, a advocacia precisa já se adaptar, já passou da hora de estar se adaptando para poder se aprimorar e acompanhar o que o Poder Judiciário já está também iniciando. E pensar que a inteligência artificial vai ser utilizada no julgado, isso dá medo de, tipo, não ter mais a humanização do caso em concreto, de pensar, ou não, na verdade, essa imparcialidade pode ser boa. Isabel, a inteligência artificial, ela é aprimorada e ela aprende com o que a gente ensina. Então, a inteligência artificial vai aprender de acordo com o que foi ensinado para ela. Então, por exemplo, se está sendo ensinado para ela de forma correta, ela vai aprender e vai aplicar de forma correta. Se ela está sendo ensinada de uma forma que não é a correta, ela também vai dando os resultados cada vez
menos adequados. Eu acho que esse ponto aí é muito inteligente de você ressaltar, porque, na verdade, as pessoas esquecem que a máquina ela precisa ser alimentada, né? Exato. Então, ela continua precisando do humano para direcionar. Isso aí. Porque o que acontece? As pessoas não conseguem compreender que a inteligência artificial ela tem a memória interna. E aí a memória é o que nós estamos conversando, exatamente a palavra diz. É o que ela vai se aprendendo com o longo do tempo. Então vamos utilizar ali a questão, sei lá, por exemplo, de um robô de inteligência artificial de determinada IA. Vou citar aqui o caso de um chat GPT. Você tem um robô ali que é um assistente virtual que você adaptou e ele vai se aprimorando com o tempo. Só que ele vai se aprimorando sendo alimentado com o que você está ensinando. Ele não está aprendendo sozinho, ele está aprendendo com o que está ensinando. Igual uma criança. Uma criança ela vai sendo educada com o que ela está aprendendo, o que ela está vendo dos pais, do redor dela. Então, se os pais estão educando e ensinando corretamente, a probabilidade dessa criança crescer com aquela educação que os pais estão ensinando é grande. E aí é a mesma coisa da IA. Se a IA está sendo bem alimentada, sendo treinada corretamente, ela vai se adequar à forma que foi ensinada. E aí ela vai ser a mesma coisa. Se vai vir uma sentença, ela vai vir com a sentença de acordo com o que aquele magistrado ensinou para ela. Se a IA está sendo utilizada para uma petição, ela vai ser treinada para a petição daquela forma que o advogado ensinou e alimentou. Então isso vai de acordo com o que ela vai ser aprendendo aprimorada durante o tempo. Então, nessa linha, a gente já pode utilizar a IA para otimizar tempo de análise de risco, de contrato, de resultados. Você acha que a gente já está nessa fase? Muito. Existe um termo chamado jurimetria, que a jurimetria dentro da IA já tem aplicativos que já fazem essa previsibilidade. Ou seja, o advogado, por exemplo, ele quer atender um cliente. O cliente vai, às vezes, perguntar, doutor, quanto tempo vai durar esse processo? Se você tem uma inteligência artificial de previsibilidade como a jurimetria, você consegue, óbvio, nunca ser específico, mas você vai ter uma previsão. Talvez você não fale isso para o cliente, mas você consegue utilizar essa previsibilidade para, na hora de você precificar os seus honorários, você saber quanto tempo vai durar aquele processo. E aí você sabe mais ou menos o tempo que você vai poder precificar. Então isso é muito importante ser utilizado. Outro ponto que a jurimetria é importante, e isso aí eu já testei também, é a quantidade de processos que existem em cada local. Porque aí vai definir onde você vai investir o seu marketing. Você consegue definir hoje mais ou menos quantos processos tem de, sei lá, de defesa do consumidor referente a uma determinada área naquela região. E aí você define ali qual a área que você vai aplicar o seu marketing também. Isso é muito importante com relação à jurimetria. Eu acho que essa aula vai nos dando, vai tipo desembaçando para a gente entender que é uma aliada e não uma concorrência, né? E em relação ao resultado, você acha que a gente já consegue utilizar a IA, inclusive, numa previsibilidade de resultados? De resultados, você tem, como diz o nome, uma previsão. Ela não consegue ser específica, mas você consegue chegar próximo ali a ter, mais uma vez, como eu disse, uma previsão de quanto tempo, do que pode ser analisado pelo magistrado de acordo com aquele tipo de demanda. Também tem uma jurimetria utilizada para esse tipo de previsão. Então, óbvio, a inteligência artificial ainda está um pouco embrionária com relação a isso, sim, mas já é possível ser aplicada para que aos poucos isso vão sendo aprimorados. Quais os principais desafios éticos que você acha que a gente vai enfrentar em tudo isso? Eu acredito que a gente já vive isso com relação à parte ruim. Porque com relação à parte boa, a gente vai sonhar muito em melhorar cada vez mais. A gente gosta, né? Isso. Agora, para dar celeridade, então, perfeito. Perfeito, exatamente. Mas agora com relação à parte ruim, é difícil você pensar e de que forma que eu posso dizer? Que a questão de golpes, de fraudes, tudo isso vai ser difícil ter mecanismos para poder realmente identificar. Mas lembrando, quem vai precisar se especializar e se adaptar também é o Poder Judiciário para poder entender onde está sendo utilizado a IA de forma benéfica ou não.
as autoridades policiais vão precisar se aprimorar cada vez mais, porque cada vez mais os golpes estão acontecendo. E isso também vai terminar refletindo na advocacia. Então, a OAB vai precisar se preparar dessa forma também. A OAB já está vindo se preparando, já, mas de uma maneira limitadora. E aí não é um questionamento só que eu faço aqui. Não precisa ser criado apenas limitação. Precisa ser criados mecanismos para realmente buscar ali uma forma de ajudar a advocacia a implementar a parte boa da IA e combater a parte ruim, o que é o mais difícil. Até que ponto você acha que pode substituir as atividades humanas, como interpretações de nuances legais, condução das negociações? Você acha que a gente já está iniciando esse processo, dessa substituição? Muito longe disso, muito longe. Porque nós estamos ainda nessa fase de aprender a utilizar a IA, de aprimorar a IA. Não posso dizer nunca, porque nunca diga nunca, mas num futuro próximo seria muito difícil, posso dizer até impossível em um futuro próximo, ser substituído o humano pela IA. Mas... Até pelo que você começou a falar sobre isso. Na verdade, ela é uma inteligência artificial, mas que ela precisa ser alimentada pelo ser humano. Exatamente. Alimentada e aprimorada a cada tempo. Sem contar que precisa sempre daquela revisão. Você não vai ser substituído. Hoje, por exemplo, você não vai pegar e vai largar tudo na mão da IA. Isso não é possível. Então, alguns advogados, algumas pessoas já pensam, nossa, será que num futuro vai ser substituído? Eu acredito que não. Mas nunca diga nunca. Então, o que eu digo é, em um futuro próximo, isso não é possível ser substituído. Mas que a cada tempo que for passando, nós vamos ficar mais dependentes da IA, sim. Assim como ficamos dos celulares, da tecnologia de computador. Hoje ninguém vive mais sem realmente um celular na mão. E isso vai ser com o tempo, com a tecnologia artificial da mesma forma. Agora, qual alerta ou qual a dica, né, você já pode dar no sentido de que a gente possa garantir a utilização da IA em relação à preservação dos dados, do que está sendo colocado ali? Já existe uma possibilidade de invasão de dados? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Qual é a principal preocupação que a gente deve ter? A questão é que hoje invasão está ocorrendo em diversas áreas, né? Você consegue ver invasões até em bancos que possuem possivelmente os sistemas mais seguros que deveriam ter. Então, hoje está tendo invasão de dados, exatamente, cara, e divulgação. E é absurdo que a inteligência artificial está fazendo. Por exemplo, eu sou vítima quase que diariamente de uma ligação do banco com aquela voz que a gente está acostumada, sim, dizendo que é do banco, que é para você verificar se você quer confirmar aquela transação. E a gente sabe que isso é golpe. Mas é incrível como exatamente copia a voz, copia tudo, até os dados. Eu já mandei para minha gerente uma vez que eu recebi que a identificação do número dizia que era do banco. Né? É absurdo a gente pensar que aquilo dali não seria. Mas exatamente esse caminho que a inteligência artificial vai é que, para mim, um pouco assusta. Sim. Não sei se você acompanhou esses dias eu postando Avatar, tudo isso. Então, assim, deixa eu dar essa dica. O Dr. Tassi é ele mesmo, tá? Não é o Avatar. Não é o Avatar, mas ele tem um avatar que faz postagem para ele, gente. Incrível, incrível. Você não consegue verificar, assim, a rápido momento de análise, quem é o avatar e quem é ele. Só, eu acho que um pouco na questão da fala, né? Já não fala com tanta desenvoltura. Mas tem que analisar, tem que prestar muita atenção, senão não reconhece. Sim. Pessoas, às vezes que não me conheçam, possam pegar ali e achar que realmente sou eu. E aí houve ali um travamento, um congelamento da voz, algo assim que tenha. Mas enfim, hoje é possível realmente ter vazamento de dados em todas as áreas, inclusive nas áreas que utilizam a IA. Então, infelizmente, a questão da segurança precisa acompanhar a inteligência artificial que está sendo desenvolvida. Só que, mais uma vez falando, assim como a segurança está se aprimorando, a pessoa que está utilizando aquilo ali para a parte ruim vai se aprimorando também. Infelizmente, os vazamentos de dados vão continuar ocorrendo. E aí cabem às empresas que trabalham com o IA se aprimorar cada vez mais no seu sistema de segurança. Que habilidades, assim, não só os advogados, né, mas vou dizer, as pessoas em comum precisa ter para começar a trabalhar com a IA e entender essas limitações e saber aplicar melhor?
Primeiro passo é abrir a nossa mente. Eu digo isso, abrir a nossa mente, porque eu também tinha um pouco de resistência no início e você ficava pensando assim, gente, realmente isso aqui vai vingar, isso aqui vai dar certo? Por que eu pensava assim? Porque no início eu não sabia trabalhar. E aí, quando eu tentava utilizar a IA, o que acontecia? Eu queria aquele imediatismo. E aí, com isso, eu não tinha bons resultados e eu pensava, gente, isso aqui é muito genérico, isso aqui não vai dar certo, acho que isso aqui vai passar. Só que, na verdade, depois que eu aprendi a atuar, foi quando eu realmente abri a minha mente, eu falei, eu quero isso aqui para minha vida, eu quero isso aqui sendo aplicado no meu escritório. Eu abri a minha mente e falei assim, agora eu vou aprender. E aí, quando eu aprendi a usar, realmente aquilo ali se expandiu. E aí eu pensei, cara, que loucura Não, e é otimização de a utilização. tempo, né? Muito, Não, muito. eu fui surpreendida, vou contar essa para você. Eu fui surpreendida no meu escritório, que a produção dos meus colaboradores, nossa, mas subiu, assim, numa qualidade, sabe? Tava vindo tão perfeito que eu falei, caraca, não tem nada que retificar aqui. Aí depois é que eu fui surpreendida em saber que eles já estavam usando a ferramenta antes mesmo de mim. Eu ainda sou um pouco limitada, vou ter que confessar. Mas exatamente é você enxergar como aliado, né? Exato. E nessa linha de aliado, você acha que está próximo das graduações começar a colocar isso como uma matéria? Exatamente para que entendam, desmistificar, né? Eu acho que a questão do tabu, do medo, acho que dessa questão de competitividade, de entender que é um aliado seu, como o mínimo que você precisa saber, né? Como a gente pensar uns anos atrás, eu sou da época que eu fiz curso de computação, que eu tinha dificuldade de dar 2 cliques no mouse. Então, mas a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo que aquilo dali é muito simples. E você acha que a gente está próximo disso, de ter uma matéria dessa nas graduações, por exemplo? Eu acho que vai ocorrer sim em um futuro bem próximo. Acredito que já possam ter instituições já aplicando. Só que isso precisa ter muito cuidado. Por quê? As pessoas precisam trabalhar de uma forma cuidadosa e pensar que a IA não pode substituir a nossa mente humana. E aí, se os alunos passarem a utilizar a IA automaticamente com tudo, vão perder com o tempo o seu poder de raciocínio. Vão parar de pensar, vão parar de realmente raciocinar, porque vão querer tudo resposta com IA. E aí, você Acho que a gente perdeu perde isso um pouco. isso Todo aí. mundo já perdeu um pouco. Sim, Como, por exemplo, normal. ninguém faz conta mais, né? Como a gente fazia rápido, uma continha a gente está viciado já em fazer a conta utilizando a máquina como associação, né? Gravar número de telefone, quem grava? Não, Ninguém, não. porque você já acostumou aquilo ali como seu aliado. E exatamente acaba que a gente cria alguns vícios, né? Que podem ser bons, mas também podem ser ruins, porque a gente acaba ficando robotizado e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que esse é um alerta que a gente precisa pensar para a nossa vida no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. A gente não pode perder o nosso poder de raciocínio. Então, a IA tem que ser utilizada, como você mencionou, de uma forma que vai ser nossa aliada. E não querer que a gente mesmo substitua ela e ela passe a aplicar tudo. Não, a gente precisa trabalhar em conjunto. Porque senão a gente perde a nossa capacidade de raciocinar e entrega isso nas mãos de um robô. Agora, pensando também nesse lado bom, isso pode ser uma notícia boa para todos, né? Não só para os advogados, mas para todos que ingressam na justiça. Você acha que isso pode diminuir o custo da justiça? Porque, realmente, a justiça é cara, né? Tirando aquelas pessoas que podem ser beneficiadas pela gratuidade, mas ingressar com o processo, tramitar um processo é caro. Você acha que a gente está nessa linha? Em um futuro próximo, acho que não. Porque, na verdade, nesse início, vão ter que ser feitos investimentos. Investimentos com programas, sistemas, cursos, adaptações. Então, tudo isso vai ser caro no início. Para que lá no futuro, realmente isso possa ter uma mudança de precificação de valores para o acesso à justiça. Então, quanto menos mão de obra humana você tem, menor é o seu custo lá dentro. Então, isso aí é óbvio. Mas nesse início, realmente vai ter que ocorrer muito investimento para realmente ter um aprimoramento da IA no judiciário. Eu acho que a questão de celeridade, eu acho que é uma questão que todos gostam, né? Começamos a viver isso até após pandemia, né? No dia a dia, de não existir mais as audiências presenciais, de hoje ser tudo muito online, eletrônico. Mas eu presenciei uma situação uma vez, por exemplo, que eu falei com o serventuário e ele estava trabalhando de casa. Eu falei, ai, que bom.
E ele falou que bom não, porque, na verdade, eu tive que aprimorar a qualidade da minha internet em casa para trabalhar. Então, na verdade, esse custo foi transferido para o colaborador e saiu da justiça. Então, nessa linha, eu acho que uma hora vai chegar a conta também favorável, mas é o que você falou. Até que isso aconteça, o investimento para que as coisas funcionem tem um custo alto, né? Exato, exato. O investimento inicial vai precisar ser dos advogados, do Poder Judiciário e também das partes. Porque as partes que não tiverem condições, por exemplo, se locomover, por algum motivo ir para um escritório, fazer audiência ou algo assim, ela vai ter que ter um bom celular com uma boa câmera, ela vai ter que estar em um ambiente para fazer audiência realmente silencioso, e ela vai precisar acompanhar o processo dela, caso ela queira, com uma boa tecnologia em um celular, em uma máquina. Então, todo o investimento inicial, ele vai se tornar mais caro, para que no futuro ocorra essa redução. Então, nessa linha, vamos lá, num cenário onde a IA se torna onipresente na advocacia, qual o papel do advogado humano nisso? Você acha que a gente tem esse risco de ser substituído? Não acredito na substituição. Pelo menos a curto prazo, não. Mas a Porque longo, sim. a longo eu posso te dizer que eu não sei. Porque, assim como a gente conversou no início, a gente não imaginava, se fosse falar aí de 30, 40 anos atrás, que a gente estaria hoje se comunicando com quem está em casa aí por uma videoconferência. Isso aí seria inimaginável há 20, 30 anos atrás. Então, Que trouxe, nessa linha, trouxe de redução de custo. Por exemplo, antigamente, a questão de deslocamento dos presos, por exemplo, uma audiência, que hoje é possível por videoconferência. Então, tem esse lado bom que a gente gosta, né? Mas a gente não precisa ter medo de que isso um dia a gente... Vamos esquecer, não precisa mais de advogado. Vamos jogar aqui qual é o problema, qual é a demanda, clica aqui, dê a sentença a seguir. Porque eu acho que as pessoas chegam a pensar que isso vai ser no futuro próximo. eu acredito que no futuro próximo, não. A curto prazo, não. E o E que você chama de curto prazo? 20 anos? eu acredito que não, porque a tecnologia agora está avançando muito mais rápido. A curto prazo que eu digo aí é 5 anos, 10 anos, eu acredito que é impossível imaginar isso. Então, mais de 10 anos, não sei. Continuo acreditando que não, mas não vou dar minha palavra aqui. Mas continuo entendendo que, num curto prazo, não teremos isso. Repito, é a capacidade nossa de pensar, de raciocinar. Que a máquina talvez vai ter com o tempo, de acordo com a nossa alimentação, com o aprimoramento que vai ocorrer. Mas, nesse início que eu digo de aprimoramento, realmente vai ser necessário muito estudo para pensar se no futuro isso poderia ser substituído ou não. Repito, não acredito que vai ocorrer substituição da mente humana por um robô. Hoje, já existem precedentes legais no Brasil ou no mundo, né, envolvendo o uso de decisões baseadas na IA? Com a confirmação de que fala assim, foi utilizado, saiu recentemente há algumas semanas, um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que foi utilizado com a inteligência artificial e foi informado que foi utilizado. Então estão se discutindo ainda se vai ser necessário utilizar algum selo, alguma informação, algo que diga essa decisão foi feita por IA. Isso ainda não tem uma regra. E aí é algo mais que deverá ser discutido em futuro próximo, que realmente vai ter que ser informado se está sendo feito com IA ou não. Então, publicado, eu me recordo agora de algumas semanas, esse acórdão de Minas Gerais, que eles informam que foi o primeiro a ser utilizado. Porém, a gente já sabe que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já selecionou alguns juizados especiais para começar a utilizar os julgamentos de IA, e os tribunais superiores, STJ e STF, já têm a sua própria IA, que quando bate um recurso lá, esse recurso não é inicialmente analisado por um ser humano, já é uma IA que recebe esse recurso, já faz o juízo ali de admissibilidade para poder verificar o prosseguimento desse recurso. Então, já estão sendo utilizados nos tribunais superiores e também agora alguns TJs já estão aplicando e já informando também que já estão utilizando. Então, acho que você já até meio que tirou uma dúvida, que era a minha próxima pergunta para você em relação a como os tribunais brasileiros estão lidando com as evidências geradas no sistema de inteligência artificial. Assim, mais uma vez eu repito, quem está se aprimorando está achando isso o máximo, porque realmente
é muito bom de ser utilizado da forma correta. Quando você pega em uma roda de conversa uma pessoa dizendo que não está se adaptando, não gostou, algo assim, é porque aquela pessoa não aprendeu da forma correta a utilizar. Então ela Cria não um vai gostar. preconceito, Sim, né? ela vai continuar com a mente fechada, igual eu repito, que há um tempo atrás, quando eu ainda não tinha a mente aberta para resolver isso, e que eu defini aplicar isso na minha vida profissional, principalmente, você vai ficar sempre criando um bloqueio. A partir do momento que você entende que é necessário e é o agora, você vai se aprimorar, você vai estudar e você vai aplicar com muito mais facilidade e ter resultados muito melhores sabendo utilizar a IA. E você acha que essa resistência ela vem por parte dos mais novos ou dos mais experientes? A resistência inicial, ela vem pelos mais experientes. Porque eles pensam assim, tecnologia, não vou me adaptar e tudo mais. Mas já tem pesquisas mostrando que pessoas mais experientes costumam ter, por vezes, resultados melhores. Por quê? É aquela experiência de vida que eles já possuem. É a questão da paciência, porque lidar com a IA é quase que um jogo de xadrez. É você realmente conversar como se estivesse com uma criança de 6 anos ali, falando assim para ela, olha, isso aqui é isso, tudo de forma detalhada. Então é mais ou menos assim que você vai explicar para a IA. E aí quem tem essa paciência, quem tem essa experiência, tudo isso são as pessoas mais experientes. O mais jovem, ele termina tendo o quê? Querendo aquilo tudo de forma imediata. Então, às vezes, ele não está tendo aquele resultado de forma imediata, porque ele não está tendo aquela paciência, e aí ele vai deixando de lado. E aí ele acha que aquilo ali não está muito subjetivo, não está gostando, algo nesse sentido. Então, ele termina, por vezes, o mais jovem não se adaptando tanto, por falta de paciência, por falta de ter que aprender e conversar da forma correta. Imediatismo, né? Isso Que eu aí. acho que isso realmente É do pega muito jovem. com os jovens. É do jovem. Como a regulamentação pode equilibrar a inovação em IA com a proteção dos direitos fundamentais? Você acha que a gente tem uma correlação? A gente vai ter que ter muito cuidado com isso. E, infelizmente, isso vai lidar e esbarrar muito com a questão política. Porque existem lados da política que são mais protecionistas e outros mais liberais. E cada vez mais isso vai refletir na IA. Porque, querendo ou não, essa parte vai ter consequências com relação às leis e proteções que vão ser necessárias. Então, vai ter que refletir ou não com relação à parte política. Eu entendo que não vai ter para onde correr. Eles vão precisar regulamentar, até que para que a IA seja utilizada da forma correta, é muito importante isso, mas que não seja protegido de uma forma que impeça o seu desenvolvimento e o seu avanço. Então a gente vai depender muito de uma interpretação correta do uso da inteligência artificial. De que forma as ferramentas de IA podem ajudar empresas a estarem em conformidade com normas legais e regulações? De todas. Eu acredito que uma empresa hoje que ela possua um setor, por exemplo, de contabilidade, a contabilidade está utilizando IA o tempo todo e acelerando os procedimentos que estão sendo necessários. Então, uma empresa que consegue... Prévia, né? Exato. Você consegue fazer uma prévia, você consegue acelerar um tipo de procedimento que demoraria ali alguns dias ou semanas. Então, a empresa hoje, na área de recursos humanos, é possível utilizar também. Então, são vários setores que a empresa, se adaptando, ela consegue aplicar, aprimorar e agilizar a entrega do que ela precisa para o consumidor final, por exemplo. Pensando no dia a dia, agora uma pergunta direcionada à advocacia. Como que a IA pode ser utilizada diariamente na advocacia? Óbvio que aí a gente, já pensando em advocacia, a gente vai pensar em agilizar e aprimorar ali as nossas petições, por exemplo. Então, você sabendo trabalhar com a IA, você não quer substituir a sua capacidade de entrega. O que você vai fazer é o seguinte, você vai trabalhar a IA para que ela possa agilizar e melhorar o seu fluxo de tempo para a produção de uma petição, de um recurso, para análise de um processo. Tudo você conversando e aprimorando a IA para isso, ela vai diminuir o seu tempo. Então, se você tem a paciência de perder não, né? Investir melhor o seu tempo de 10, 15 minutos em um aprimoramento de diálogo com a IA sobre um determinado caso, você vai enxugar aí com certeza 6, 7 horas que você demoraria às vezes trabalhando em uma petição, em um recurso.
É exatamente esse investimento é que a gente precisa enxergar, porque é o que você falou, é aonde que às vezes tem a diferença entre os jovens e os mais experientes, porque os mais antigos, então, que hoje já quase não se vê, mas eu já tive um colaborador que escrevia à mão, antes dele escrever no computador, então, essa questão, então, para eles é normal você ter aquele investimento de tempo, e os jovens não, os jovens gostam de perguntas e respostas imediatas, então, talvez essa adaptação seja mais fácil para os mais experientes, já estão acostumados que, para que uma peça saia perfeita, existe aquela necessidade de investimento maior de tempo. E não é nada imediato. Mais ou menos isso? Exatamente. Então você vai investir ali 10, 15 minutos trabalhando em uma petição, melhorando aquela petição, corrigindo aquela petição, conversando com a IA, estratégias para uma petição, estratégias para audiência. Tudo isso é possível utilizar através da IA. Estratégias para audiência, para petição, para atendimento de cliente, tudo isso você vai ter um aprimoramento. Acho que até na questão do que perguntar, né? Aonde atacar. Eu acho que a gente conseguir enxergar que é um aliado é um grande avanço. De você entender que eu até brinco isso, acontece no meu escritório, do segundo olhar, né? Que eu falo assim, eu não sou melhor do que vocês, não sei mais do que vocês, mas eu sou o segundo olhar. Eu falo que quando eu leio a petição, é como se fosse o juiz. O juiz não chama ninguém e fala, não entendi isso aqui, né? É o que ele conseguiu entender e interpretar. Então, eu acho que enxergar que a inteligência artificial, ela pode vir a te acrescentar esse segundo olhar, sem você precisar de um segundo humano para fazer, é um avanço, né? Sim. Isabel, é tão louco isso, que se você souber trabalhar bem com a IA, você consegue passar para ela qual é o perfil daquele jogador, qual é o tipo de pensamento que aquele jogador tem. E a IA vai te dar a resposta do que você tem que utilizar com base no que foi traçado nessa estratégia, nessa conversa. Então ela vai definir estratégias para uma audiência, para uma petição, com base no perfil daquele jogador lá. Então, olha que louco isso. A IA tem essa capacidade de interpretar e eu acho que nessa e criar linha, uma aí raciocínio. ajuda muito os jovens, né? Porque é uma coisa que eu falo muito lá no escritório também, que eles me indagam, tipo, eu vou para a audiência tal, aonde atacar? Que é a nossa expertise de muitos anos de profissão, a gente senta, a gente sabe qual é o perfil daquele juiz, a gente já sabe para onde levar, né? Eu falo para eles assim, ninguém me ensinou a fazer audiência. Eu sentava uma audiência antes da minha, ficava exatamente analisando o juiz para entender que lado que ele era, qual a interpretação dele, para exatamente ver o que eu podia tirar favorável ao meu cliente diante dele. Então, exatamente o que você está falando. É o que eles ainda não têm por expertise de tempos de profissão, a IA ajuda. Muito, muito. Porque ela vai traçar estratégias com você. E aí, mais uma vez, você não vai seguir o que ela traçou. Você vai conversar com ela, você vai debater, ela vai te trazer ali informações e opiniões, e você quem define. O humano é você. A decisão final é sua. Você está conversando, traçando estratégias. Isso é importante. Confiança do que está sendo informado ali para você. Por exemplo, você tem um caso e você joga lá para ela fazer uma contestação, por exemplo. Ela vai lá e te dá dados. Para quem não conhece o tema, como ter confiança no que ela escreveu ali? Como ter garantia disso, de que ela está realmente utilizando uma legislação pertinente, que ela não está inventando, porque eu já vi situações que ela inventa até jurisprudência. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui, falando do ChatGPT, tá? Que é o mais utilizado hoje em dia. O ChatGPT, se você fizer uma petição, e nessa petição, pediu para fazer uma petição, nessa petição tiver uma jurisprudência, testa e faz assim, pergunta ao final, essa jurisprudência é real? Por vezes ele vai falar, desculpa, vai te responder assim, desculpa, não sabia que você queria uma jurisprudência real. Caso você queira, me informe um link. Eu pensei que isso podia ser inventado. Não, e ele fala isso mesmo. Foi criada. Caso você queira, me informe um link que eu faço a pesquisa em um site específico para você. Então, confiar ainda nesse início com relação a súmulas, jurisprudência, artigos, é sempre necessário conferir. Mais um ponto importante. O ChatGPT ele tem a versão gratuita, que ela não é tão atualizada e aprimorada quanto a versão paga. E aí, infelizmente, a nossa profissão ela é uma profissão cara. Ela precisa de investimento. Então, ter a versão paga do ChatGPT é mais importante porque você cria seus assistentes virtuais, que você vai aprimorar ele da forma que você quiser. Você tem
realmente ali um sistema mais atualizado. Hoje eu tenho no escritório, eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que, se não é o primeiro, é um dos primeiros assistentes virtuais, especialista em direito de família, que é a minha área de atuação, pelo ChatGPT. Ele é um assistente virtual que eu alimentei a base de dados dele, a memória dele, com a interpretação e a doutrina dos principais familiaristas do país. Eu alimentei ele com a doutrina e o entendimento dos principais processualistas do país. E eu alimentei ele com técnicas de persuasão, porque não adianta só conhecer o direito material e o direito processual, que a gente sabe que o advogado também é convencimento e argumentação. Então, eu consegui alimentar o meu assistente virtual hoje para que ele também tenha técnicas de persuasão, psicologia, para que ele utilize nas petições de forma convincente. Então, você pode colocar determinado doutrinador para que ele se aprofunde naquela linha? Pode. Você vai alimentar a base de dados dele para que ele tenha esse conhecimento e ele siga aquela técnica de raciocínio. Então, mais uma vez, é conhecimento e aprimoramento. Você vai educar, você vai ensinar. Só dá tranquilidade, porque você disse que dificilmente não vai precisar de humano, né? Que nós não seremos substituídos, mas sem dúvida esses que estiverem à frente, né, utilizando uma ferramenta a mais, eu acho que realmente isso daí faz uma grande diferença. Tássio, eu acho que é uma aula que você dá sobre estar à frente da tecnologia, utilizar a tecnologia como nosso aliado. E aí eu te pergunto, o que mais você pode trazer para a gente como uma dica? Existe algum mito de tudo que vem sendo falado aí que você gostaria de dizer, não, isso é mito? Eu não sei se mito. O que eu gostaria de falar é que a IA ela pode ser utilizada de tantas formas maravilhosas que, por exemplo, na parte de marketing, por exemplo, para o advogado. Eu tenho que produzir conteúdo informativo seguindo o código de ética da OAB. Então, você vai ter ali na IA uma forma de utilizar isso para o seu marketing. Por quê? Você vai poder produzir conteúdos através da IA, sempre de forma educativa, informativa, sem infringir o código de ética da OAB. E aí, você pode alimentar, inclusive, com essa informação. Sim. Hoje, eu tenho um assistente virtual de marketing, em que tudo o que ele me entrega para a produção de conteúdo, ele já me entrega respeitando o código de ética da OAB. Nossa, porque eu alimentei e ensinei ele dizendo que ele tem que me fazer aprender. Ele tem que me fazer aprender, não. Ele precisa me entregar de acordo com o código de ética da OAB. E aí você, com essa situação de que você já aprimorou ele com o que você precisa, aí você entende que ele já começa a ficar mais confiável? Sim, só que com o passar do tempo. Por quê? Ele vai iniciar de uma forma básica. Eu criei aquele assistente virtual e ele inicia de uma forma um pouco básica, mesmo estando alimentado. E ele, com o passar do tempo, ele vai se aprimorando. Porque eu estou ensinando, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para o assistente. Sério? Eu não inicio qualquer conversa dando um bom dia, boa tarde. Por quê? Pelo menos você está deixando ele educado já. Sim, educado e gentil. Por quê? Quando eu trato ele de forma gentil. O ser humano em si está esquecendo. Olha, eu vou falar uma coisa que eu tenho dificuldade de conversar com uma pessoa que esqueça, que se começa assim, bom dia, boa tarde. E as pessoas estão tão no automático que elas vão para o assunto sem esquecer de que tem que cumprimentar, né? E a gente vai domando as pessoas para isso. Exatamente. Então, eu não inicio nenhuma conversa sem dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Porque eu estou tratando ele de forma gentil. E aí ele vai me respondendo cada vez mais de forma gentil. Agora, você imagina eu ficar utilizando ele uma semana, tratando com ignorância, mostrando que ele tá errado. Não, isso aqui tá errado, faz de novo. O que ele tá aprendendo? Ele tá aprendendo que eu tô sem paciência, que ele tá fazendo errado. Daqui a pouco ele começa a ficar confuso. No quê? Na memória interna do chat. Entendeu? Então, é saber trabalhar, é aprender a trabalhar para ter resultados melhores. Alguma pontuação, algum acréscimo do que tudo que a gente debateu aqui que eu esqueci de perguntar? Eu acho que foi bastante convincente aí o que nós conversamos. Eu acho que foi maravilhoso esse bate-papo. Eu acho que foi dito
quase tudo que a gente tem para falar, porque IA nunca termina esse assunto, né? Exatamente. Até porque é ilimitado, né? Assim como a mente humana está sempre aprimorando, a gente também pode continuar aprimorando a inteligência artificial. Eu acho que essa linha que você trouxe, eu acho que vai abrir a mente de muitas pessoas, principalmente entender que o computador, a máquina, ela é alimentada pelo humano, né? A gente não vai ser substituído por eles, e que é uma troca, né? Exatamente enxergar que a gente está fazendo uma parceria de sucesso. Exatamente. E não esquecendo, o futuro é agora. Quem não se adaptar para utilizar agora já está ultrapassado e vai ser engolido pela IA. Encerramos mais um episódio do Juridicamente Falando e deixo aqui um alerta. Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhum episódio, porque cada um é mais interessante que o outro. Nos sigam também nas redes sociais, vamos estar colocando aqui as redes sociais, não só do Juridicamente Falando, como da doutora Isabel, como do doutor Tássio. E se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar as mensagens que nós vamos responder todo mundo.